Fala concurseiro, fala concurseira do concurso da Polícia Militar do Ceará. Aí estamos aí entrando na reta final, última semana de preparação para a prova, já a prova agora é dia 13 do próximo domingo. Então esse é o momento de você, de certa forma ali, buscar algumas estratégias, digamos assim, para que você consiga buscar aí uma preparação reta final, ganhar alguns pontinhos em relação à concorrência, beleza, pessoal? Sei muito bem pelo que vocês estão passando, já fiz inúmeras provas, inclusive fiz as duas últimas provas da PM Ceará para os cargos de soldado e também de oficial, entendeu? Então eu sei muito bem o que é essa expectativa de reta final, essa preparação de reta final. Vou trazer para vocês aqui algumas dicas em relação ao que vocês podem estar fazendo para que vocês consigam, digamos assim, maximizar as possibilidades de ganhar aí uma pontuaçãozinha a mais nessa prova que vem se aproximando, beleza? Então vamos aqui algumas dicas para essa semana final, preparação PM Ceará, beleza? Vamos lá. Inicialmente, pessoal, vou trazer para vocês, primeiro ponto, revisar os assuntos mais importantes. E quais são os assuntos mais importantes? São aqueles assuntos, claro, que vêm sendo cobrados com recorrência em provas da área, tá? Esse concurso ele é mais específico por causa da banca. É uma banca que não tem aí, digamos assim, um grande histórico, digamos assim, de provas recentes para concurso da área policial, tá? Então você vai ter que se basear certamente aí em diversas bancas ali, com base naqueles assuntos que são mais cobrados com maior recorrência. Para vocês que utilizam plano de estudos, eu fiz um arquivo final ali, digamos assim, em que eu separei 20 tópicos ali, pegando todas as matérias, claro, para que vocês, são 20 metas finais ali, para que vocês consigam aí, de certa forma, tentar buscar esses assuntos que, ao meu ver, são assuntos principais, assuntos mais importantes, que eu, Ronildo, se estivesse preparando especificamente para essa prova, eu iria revisar esses assuntos ali nessa semana final, nesses dias finais, tá? Então, a gente pega, por exemplo, ali, Lei Maria da Penha, alguns assuntos ali de português, tá? Então, é bom que você fique muito atento em relação a isso, esses assuntos que são recorrentemente cobrados nas mais diversas provas, nas mais diversas bancas de concursos para a área policial especificamente, tá? Então, são assuntos que você deve dali revisar. Ah, Rony, está dando me revisar o assunto todo, ver a videoaula toda? Não, porque tem muitos tópicos ali, não dá tempo. Então, dá uma lida no resumo que você tiver, dá uma lida no material que você já grifou, dá uma lida ali por cima no PDF, naqueles tópicos que você já destacou anteriormente. Então, essa revisão das assuntos mais importantes não é aquela revisão aprofundada, como se estivesse aprendendo o assunto do zero. Não, é aquela revisão para que você vá ali batendo nos principais pontos, principalmente ali com base no que você já estudou até esse momento, beleza? Revisar as leis mais importantes, tá? Então, além da parte teórica em si, naquelas matérias mais teóricas, algumas leis elas são mais relevantes, têm uma maior incidência em provas, principalmente aquelas partes mais decoreba, aquelas pegadinhas, a questão de prazo, por exemplo, ali. Então, são tópicos muito importantes e que merecem, de certa forma, uma atenção, até porque já caíram em outras provas, tá? Então, você que já fez questões, você que já estudou material teórico, você já que fez resumo, já revisou por resumos, esse é o momento de você também dar uma atençãozinha nessas partes ali, naqueles artigos, naqueles incisos da lei seca que vem sendo cobrados com maior recorrência em provas, principalmente, reitero, aquela parte ali de exceções, exceto, salvo, aquela parte de prazos, as bancas sempre gostam de estar trocando aí a questão dos prazos, das exceções, para tentar confundir o concurseiro, tá? Então fique atento em relação a isso, pegue ali aquelas leis mais importantes, mais recorrentes em prova, dá uma lida nelas, dá uma verificada nos seus grifos, se você tiver, que são ali fundamentais para que você consiga, digamos assim, se livrar de cair em uma eventual pegadinha de prova, beleza? Vamos lá. Próxima, reler os decorebas, tá? Então, a gente sempre preza para que o aluno tente estudar o conteúdo e aprenda o conteúdo no sentido de que, além de ver aquela parte ali básica, ele saiba interpretar o assunto. Mas é claro que tem tópicos específicos, tem assuntos específicos que não tem para onde correr. Você tem que, de certa forma, fazer ali um decoreba, fazer um mnemônico, tá? Então, se você tiver esse material já preparado, já separado, ali nos últimos 2, 3 dias, é bom que você faça ali
uma releitura desses decorebas, digamos assim, são aqueles mnemônicos, aquelas regrinhas que tem ali, criadas tanto pelos professores como pelos alunos, ou até mesmo por você mesmo, que possa ter criado ali um decoreba de um assunto que você estava com dificuldade, que você teve que realmente decorar aquilo para você conseguir acertar uma questão de prova, tá? Então, às vezes você faz isso lá no começo da preparação, assim que sai o edital, ou até mesmo no pré-edital, e deixa de lado, você acaba esquecendo ali de lado. E aí, na hora da prova, cai a questão, você sabe que tem aquele mnemônico, aquele decoreba, só que você não consegue lembrar mais, porque passou muito tempo sem rever ele. Então, é bom que você faça aí, separe um tempinho aí nessa última semana para você pegar ali e dar uma revisada nesses decorebas para se cair uma questão em prova de algo desse tipo, você conseguir acertar e garantir o ponto com mais tranquilidade, beleza? Próximo, refazer as questões que errou ou difíceis, tá? Então, eu sempre falo, sempre que as pessoas me perguntam em relação caderno de erros ou coisa assim do tipo. Eu, particularmente, não utilizo caderno de erros, mas o que eu sempre faço, quando eu erro uma questão, quando eu vejo uma questão difícil, tanto em relação à dificuldade em si do assunto, ou uma questão difícil por ser aquela questão, digamos assim, mais inédita, que a banca cobrou ali uma coisa que não é cobrada com muita recorrência. Então, eu separo nas retas finais, no pós-edital, as matérias, e eu separo essas questões em um caderno específico. Então, por exemplo, eu tenho um caderno de constitucional, só que as questões mais difíceis, por exemplo, da banca FGV, que eu já errei nessa banca, aquelas questões ali, nos tópicos bem específicos que a banca já cobrou em outros concursos, ou que eu errei mesmo a questão com maior recorrência, tá? Então, eu separo ali, eu vou criando ali, tem como criar os principais sites de questões, como você fazer ali um caderno, né, específico ali digital. Você não vai copiar a questão do seu caderno físico, não, tá? É um caderno de erros ali que você tenha, ou até mesmo fazendo um filtro ali no sistema de questões, você consegue filtrar pelas questões que você errou de determinada matéria ou de determinado assunto. Então, é bom que você também refaça isso, principalmente se for questões ali da banca, questões ali da mesma área, por exemplo, tá? Questões que você já errou, para você dar uma lida ali, uma relida, e ver ali porque foi que você errou, para você tentar lembrar e não cometer o mesmo erro novamente, tá? Então, tenha cuidado com isso. Às vezes você deixa, negligencia uma questão que você errou, um tópico que você errou, e na prova cai novamente a questão, novamente o assunto. E aí você acaba perdendo a chance de ganhar um pontinho ali, por ter desprezado essa questão, desprezado esse assunto, ter deixado para lá. Então isso é inadmissível para um concurseiro de alto nível, tá? Então fique atento em relação a isso, veja aí as questões que você errou, que você separou aí da banca ou de bancas similares, para que você possa, de certa forma, até certo ponto, dentro do possível, claro, tá refazendo essas questões ali e tendo muita atenção em lembrar por que você errou e como é que você vai marcar a alternativa se vier a ser cobrado esse assunto novamente, tá? Então as questões são muito importantes por causa disso, até a possibilidade de você separar os seus erros ali, separar as questões que você errou, para que você não cometa novamente esse erro na hora da prova, beleza? E por último, a revisão de véspera, tá? A revisão de véspera é praticamente no último dia antes da prova. Quem mora perto do local de prova, por exemplo, na cidade que tem prova, tem um pouco mais de facilidade em relação a isso. Muitas pessoas têm que se deslocar no dia anterior. Então é bom que você também faça essa revisão de véspera. Não estou falando para você pegar e ir para uma revisão de véspera presencial, não, tá? Muitos cursinhos aí renomados, como Estratégia, por exemplo, sempre fazem revisões de vésperas online, tá? Então não estou dizendo também para você pegar e assistir a revisão de véspera todinho, não. Mas sim aquelas matérias, principalmente, que você tem um pouco mais de dificuldade. Então, Ronito, por que você está dizendo para mim fazer revisão de véspera, sendo que eu posso revisar meu material próprio? Claro, você pode revisar seu material próprio, até deve fazer isso, tá? Só que também tem que ficar atento que tem muitas questões ali de revisão de véspera que se repetem em provas. Então, eu não sou adepto da questão de estudar por vídeo, mas nesse caso específico, eu gosto sempre de estar dando uma revisada ali, dando uma assistida na revisão de véspera, às vezes depois que passa, eu coloco ali no 1.5, no 2, para ir mais rápido ali em relação a algumas matérias, porque os professores, principalmente os cursinhos mais renomados, em relação a matérias mais comuns, né, com português, constitucional, administrativo, penal, processo penal, então as mais diversas matérias de concurso como um todo. Ele já tem assim, um histórico das bancas, do que as bancas cobram, onde é que as bancas colocam as pegadinhas,
e fazem ali uma análise e pegam questões dessas bancas, questões similares, e trazem para a revisão de véspera, que são questões também potenciais de prova, tá? Então, daquelas matérias que você tem mais dificuldade, que você tem um pouco ali, deve deixar um pouco lá na preparação, pode ser que uma ou outra questão dessa daí, a revisão de véspera, caia muito igual na sua prova e você consiga acertar por causa dessa pequeno lapso temporal, né? Você viu no dia anterior, no outro dia de manhãzinho ou de tarde, você já está vendo ali na sua prova, tá? Então, fique muito atento em relação a isso. É também uma possibilidade de você garantir, de certa forma, alguns pontinhos aí, beleza? Então, são essas, ó, 5 dicas aqui básicas e coisas que eu faço, que eu levo em consideração, que eu planejo ali nessa reta final. Desejo que vocês tenham aí uma reta final de preparação essa última semana muito boa e consigam chegar lá na prova dia 13 no mais alto nível possível para garantir a aprovação desse concurso, beleza? Valeu e até a próxima!